Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e amigos do Apostolado do Café Católico, em mais um Café Expresso. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. No dia 1º de novembro, a Igreja celebra a solenidade de Todos os Santos. Vamos meditar um pouco sobre esta solenidade, a memória de todos os santos da Igreja de Deus, os irmãos, as irmãs que nos precedem na glória do céu. Deste ano, a Igreja, o dia 1º caindo numa sexta-feira, a Igreja transfere a solenidade para o domingo seguinte, agora dia 3, que no domingo será celebrada na liturgia aqui no Brasil a solenidade. No restante do mundo, hoje dia 1º, é esse exato momento que estou fazendo a gravação deste podcast. Então, aqui no Brasil, a Igreja vai transferir para domingo, mas no resto do mundo, a Igreja está celebrando a liturgia da solenidade de Todos os Santos. Todos os santos e santas de Deus. Então, vejam, meus irmãos, só há dois destinos para o ser humano: o céu ou o inferno. Amanhã, dia 2, a Igreja vai celebrar a comemoração de todos os fiéis defuntos, os irmãos que estão no purgatório. Mas, claro, o purgatório só tem uma porta de saída, que é o céu. Então, a Igreja celebra amanhã a comemoração dos fiéis defuntos, rezando pelos irmãos, celebrando a Eucaristia, em sufrágio das almas do purgatório. E no dia 1º, os santos. Mas, então, a humanidade só tem dois destinos: o céu e o inferno. O purgatório é uma realidade transitória, mas o céu e o inferno são eternos. E no dia 1º a Igreja faz a liturgia, a celebração de todos os que estão na glória de Deus. Santos mártires de Deus, confessores luminosos, vossas preces nos conduzam para o céu vitoriosos. Então a Igreja pede o auxílio, celebra os irmãos que veem a Deus face a face. Por enquanto, em suas almas, cheias do Espírito Santo, da presença de Deus, e um dia, nos seus corpos, quando Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim, que glorificará todos, e aí é corpo e alma glorificados. Para aqueles que estão no céu, a união dos seus corpos, para os que estarão na terra no exato momento da vinda de Jesus também, e a ressurreição com R minúsculo para aqueles que estão condenados, porque os que estão no inferno, nesse exato momento e no momento da parousia de Jesus, ou seja, na segunda vinda, também receberão os seus corpos. De forma completa, toda a humanidade vai estar no céu e no inferno, em corpo e alma. Só que os que estão vivos ressuscitarão para a vida no céu. Os que estão mortos que eu falo, condenados, Não poderia chamar nem de ressurreição, porque não é uma ressurreição, é uma mortificação. Serão transformados para a morte, podemos dizer assim. Seus corpos se unirão às suas almas no inferno. Então vejam, a Igreja olha nesse exato momento, nessa celebração, para todos os irmãos que estão no céu, os santos de Deus. No princípio, a Bíblia, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, reservou a Deus o título de santo. Só Deus é santo. A palavra kadosh, no hebraico, quer dizer que Deus é o outro. É uma palavra que tinha então um significado muito próximo ao de sagrado, Deus que é o outro. Deus que é totalmente além de tudo que existe.
Deus, ele não está dentro da criação. Deus é maior do que a criação. Então, Deus é tão transcendente, tão outro, além de tudo, tão longínquo, né? Tão intocável, tão imenso, que o homem não pode pensar em participar de uma vida assim. Diante da sua santidade, né? O homem, ele só deve tremer e temer. Recordem, por exemplo, um texto, né, do sonho de Jacó, no Antigo Testamento, por exemplo, mostra bem isso. Quando Jacó tem o sonho e Deus fala com Jacó, Deus toma a palavra e fala com Jacó, dizendo que é o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaque. Quando Deus termina de falar com Jacó, e Jacó acorda do sonho e disse, é o versículo 16 do capítulo 28 do Gênesis. O texto diz assim: Jacó acordou de seu sonho e disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Teve medo e disse, este lugar é terrível, não é nada menos que uma casa de Deus e a porta do céu. Veja, este lugar é terrível. Só com o toque de Deus em Jacó através do sonho e da sua palavra, Jacó consagra o lugar, né? Então vejam a santidade, somente a presença de Deus ali, Jacó já vê o local como algo sagrado. Então o Senhor, né? O homem não tem outra atitude, né, a não ser essa. O homem não pode deixar de ter respeito e temor pelo seu Criador. Infelizmente, no mundo de hoje, quantos e quantos perderam essa noção, já não teme a Deus, já não respeita o que é religioso, os sinais sagrados. Numa religião de salvação como a de Israel, Deus devia comunicar a sua santidade ao povo. Nós vemos isso, por exemplo, né, a santidade que Deus deseja comunicar ao povo no livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 6. Diz assim: Erguei alegres gritos, exultai, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías 12, 6. É grande o Santo de Israel. É uma expressão até própria do profeta Isaías, o Santo de Israel. Deus deseja comunicar a sua santidade. Ele é o Santo de Israel e ele está no meio de ti, Israel. Então o Senhor devia comunicar esta santidade ao povo, o qual se torna também como Deus, que é separado de tudo que existe. O povo de Israel também deve se tornar, né, separado do mundo pagão. O povo de Deus é santo, e aí, ou seja, é separado. Deus separa o seu povo das outras nações, manifestando na vida cotidiana de Israel e, sobretudo, no culto divino, um comportamento totalmente diferente dos outros povos. Mas para efetuar essa santidade, a que Deus chama o povo eleito, ele tinha apenas os meios legalistas, os meios legais, as leis, as práticas do Antigo Testamento da purificação exterior. Os homens mais esforçados do povo de Deus tomaram logo consciência
da insuficiência de tais meios e procuraram a pureza de coração, capaz de fazê-los participar da vida de Deus. É interessante ver isso no Salmo 14, por exemplo. Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda? Então, os homens mais devotos do povo vão tomando consciência que a lei ela é pouco para agradar a Deus, que é necessário um coração mais puro e devoto a Deus. E diz no Salmo, quem pode habitar em teu nome, em teu monte sagrado? Então veja, o profeta, escrevendo o Salmo, já olha e se vê indigno de habitar na casa de Deus. Quem pode? Quem anda com integridade e pratica a justiça. Justiça na Bíblia é santidade. Então vejam, já vão caminhando isso. Não é simplesmente cumprir preceitos, mas ter um coração santo. E aí, esses que começam a enxergar que é necessário mais uma pureza de coração do que cumprir a lei, esses puseram sua esperança numa santidade que seria comunicada diretamente por Deus. Lembram a profecia do profeta Ezequiel? Vos darei um coração puro, um coração de carne. Colocarei em vós o meu espírito. Então já aguardavam a promessa da intervenção de Deus para dar a santidade dele. E aí, nesta aspiração essa aspiração ela se realiza totalmente no Filho de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus, nosso Senhor, ele irradia a santidade de Deus, porque o próprio Senhor Jesus é Deus, Deus feito homem. Dele, como vai dizer no Evangelho, saía dele uma força. O próprio Senhor irradia a santidade. Sobre Jesus repousa o Espírito de santidade. Ele reivindica o título de santo. E aí, a gente pode ver isso, por exemplo, no 1 aos Coríntios, no capítulo 3, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16 e 17. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Então vejam o título de santo. Os cristãos adotam o nome de santos porque foram santificados por Jesus nos sacramentos. Jesus, nosso Senhor, ele santifica toda a humanidade na sua Páscoa. Jesus, tornado Senhor e Cristo, transmite a sua santidade à Igreja por meio dos sacramentos que trazem ao homem a vida de Deus. Então, a doutrina era tão viva dessa santidade nos primeiros séculos, que os membros da Igreja eles não hesitavam em se chamar os santos, como vai dizer São Paulo na carta aos Coríntios. Vós sois santos e chamados a serem santos. Então, a Igreja ela é chamada também de comunhão dos santos. Expressão essa que nós encontramos no Credo. Creio na comunhão dos santos, na Santa Igreja Católica. A Igreja é a comunhão dos que foram santificados pelo Espírito, que receberam o Espírito de santidade e que são chamados a serem santos.
Aí sim, essa expressão do credo mostra que a igreja é o local dos santos e das coisas santas. E todos participam da santidade. A santidade cristã, ela vai se manifestar com a participação da vida divina, que se realiza com os meios que a igreja nos oferece, particularmente, é claro, nos sacramentos, que é ali que recebemos a vida divina de forma oficial, de forma eclesial. A santidade de vida, ela não é o fruto do esforço humano, que procura alcançar a Deus com suas forças, e mesmo com até heroísmo, não. A santidade é dom do amor de Deus e resposta do homem à iniciativa divina. São Bernardo de Claraval vai dizer: para que louvar os santos? Para que glorificá-los? Então, ele dizia, em primeiro lugar, o desejo que sua lembrança mais estimula e incita é o de gozarmos de sua tão amável companhia e de merecermos ser concidadãos e comensais dos espíritos bem-aventurados, de unir-nos ao grupo dos patriarcas, às fileiras dos profetas, ao senado dos apóstolos, ao numeroso exército dos mártires, ao grêmio dos confessores, aos coros das virgens e associar-nos, enfim, à comunhão de todos os santos e santas de Deus no céu. Que possamos, meus irmãos, nos esforçarmos na graça de Deus, amando a Deus de todo o coração, de toda a força, com todo o entendimento. Amar. A santidade é isso, amar a Deus e aos irmãos. E aí crescer. Quem duvida da santidade, olhe para a própria vida e depois vire o olhar para pessoas como São Francisco de Assis, Santo Padre Pio, Santa Teresinha, Santa Teresa de Calcutá, São Vicente de Paulo, e vai ver o que a graça é capaz de fazer. O que o Espírito Santo é capaz de mudar. Transforma pedras duras como somos nós, em pão da vida, pão que alimenta o mundo, que dá sabor ao mundo, que ilumina o mundo. Sede santos, porque eu, vosso Pai, sou santo. Sede santos, porque o Senhor é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós.